Na Rádio Bandeirantes, Agromais. O Leandro de Souza já está aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde, Leandro. Tudo bem, minha querida Ana Paula Rodrigues. Um abraço aí para os nossos queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aí em Brasília o tempo não vira nunca, né, Leandro? Tá quente e seco ainda hoje? Não, deixa eu te falar. Aqui, neste momento, 26 graus. O dia estava muito bonito aqui em Brasília, bem aberto. Agora está entrecortado por nuvens, mas dá um aspecto assim um pouquinho nublado, mas nada nem muito frio, nem muito quente. Temperatura agradabilíssima aqui, 26 graus. Tá ótimo. Tá bem confortável mesmo. Uma pena só não ter o pôr do sol daí de Brasília, que é uma coisa linda, né, Leandro? Um dos mais bonitos que eu já vi, inclusive. Mas você sabe que aqui em Brasília há uma variação muito grande. Agora pela manhã, por exemplo, nós tínhamos o céu completamente aberto e neste momento ele está mais nublado do que de fato aberto. Mas quando chegar no fim do dia é possível que esteja diferente também. O clima aqui no Centro-Oeste ele muda bastante, né, Ana? Você conhece bem. Conheço um pouco, né? Não bem ainda, inclusive preciso ir aí para conhecer um pouco mais. Toda vez que eu falo sobre Brasília, que eu não gosto tanto, né? Você e tanta gente fala, não, tem que vir com o tempo para conhecer, porque tem muita coisa legal para fazer. Assim que essa pandemia der um tempinho para isso, eu quero sim viajar para Brasília para conhecer. A capital, Ana, que todo brasileiro acho que deveria vir e conhecer, né? A sua capital, porque afinal de contas essa aqui é a nossa capital, a capital de todos os brasileiros, né? Exatamente. Agora, Leandro, o nosso tema de hoje é a venda de flores, um clássico de Dia das Mães, né? Pois é, aquela coisa, né, Ana? Chegando esse domingo, dia tão importante, um dia que traz tanta lembrança de ternura, né? E nada melhor do que dar aquela agradada na veinha, né? Vamos combinar. Dar flores com aromas interessantes, texturas super interessantes. E olha, tem flor que não termina mais aqui no Brasil. São cultivadas mais de 2.500 espécies. Flores de corte, flores de vaso, as flores tropicais, que cada vez mais ganham espaço aí no mercado, tem de fato aí ampliado muito a oferta e servido como uma ótima fonte de renda para o produtor rural. Acontece que no ano passado, em função da pandemia, a gente sabe que o mercado de flores ele se move muito em função de eventos, formaturas, casamentos, e a gente teve bastante dificuldade aí de mobilidade no ano passado e também no início desse ano há de se ter muito cuidado em relação a essa questão. Por isso mesmo, alguns produtores eles até investiram bastante, algumas revendas, o varejo apostou bastante nas vendas online, agora durante o Dia das Mães. Mas os produtores que enfrentaram uma queda tão grande no ano passado em função de toda essa dificuldade, queda aí de até 50% na produção, começam a vislumbrar um ambiente um pouco mais interessante a partir do Dia das Mães, que se comemora nesse domingo. O Dia das Mães, inclusive, que sozinho é responsável por 16% de todas as vendas do setor de plantas de flores ornamentais no ano. Sozinho, incluindo aí o Dia dos Namorados, esse valor chega a quase 22% de todas as vendas. Então, é uma data muito importante. Os produtores dizem que é o Natal do setor, na verdade, acontece agora no Dia das Mães. Diante desse cenário positivo, houve investimento no setor que não chegou a ser muito significativo, porque a gente vai lembrar das imagens no ano passado, quantidades, toneladas de flores sendo esmagadas, virando adubo, sendo jogadas fora porque não tinha consumo, exatamente pelo fato do que eu acabei de citar, que é a questão da dificuldade de mobilidade. Só que neste ano isso não vai acontecer, mas muito porque os produtores, vislumbrando um cenário incerto, deixaram de fazer investimentos e aí não produziram tanto. Nesse sentido, então, a oferta e a procura ela deve se equilibrar, garantindo, de alguma maneira, uma certa recuperação. A expectativa de um crescimento de 50% das vendas neste ano, o que recuperaria o que foi perdido no ano passado, Ana. Ano passado, inclusive, que a gente falou até de flores sendo destruídas, né? Muita produção que acabou indo para o lixo nesse começo de pandemia. Que bom que para esse ano deu para se programar, pelo menos em relação a isso, né? Um pouco mais, que as vendas realmente saiam, né? Aconteçam para recuperar um pouquinho o setor, Leandro. A dificuldade maior, Ana, ela vai se dar na produção de flores de corte. Por quê? Porque como ela é perene, alguns produtores substituíram a produção por hortaliças, legumes, para gerar renda numa área da fazenda ou da propriedade que não conseguia ter saída, que era a venda de flores de corte.
Só que para voltar a plantar, você precisa de um tempo até que ela venha a florescer, já que ela não é produzida em estufas ou dentro de vasos. O que acontece é que quando voltar à normalidade, quando as festas, os eventos voltarem a acontecer de forma regular, vai ocorrer um certo gargalo na oferta. E isso tende a pressionar um pouquinho os preços. Logo no início da retomada, a gente está falando um pouquinho aí de uma expectativa início do ano de 2022, deve acontecer uma pressão sobre os preços, porque a oferta vai cair em função do plantio que vai ter que ocorrer novamente dos novos investimentos que os produtores terão de fazer. Né? Isso para o produtor que voltar também a fazer flores, né, Leandro? Não perceber que, por exemplo, fazendo hortaliças vai se dar melhor e fica nessa, né? O setor de flores era um setor que vinha crescendo a 16% ao ano, então ele era um setor bastante interessante, o público de fato vinha olhando para esse setor com outros olhos, chegando mais próximo do consumo do que você tem hoje em países mais desenvolvidos. Agora, isso tudo a gente sabe, né, Ana, tem a ver com a renda, quer dizer, na medida em que sobra um dinheirinho, você também, na verdade, vai poder fazer um agrado aí para o namorado, para a mãe, para o pai, para a namorada, enfim, para todas as pessoas. E isso tudo tem a ver quando a renda cai, o consumo de produtos não de necessidades emergentes, como alimentação, por exemplo, ele cai também na mesma proporção, né? Exatamente, não é a primeira opção de compra. Leandro de Souza, obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Minha querida Ana, um abraço, um beijo para todo mundo aí, bom fim de semana para todos.